Boa noite. Palavras de vida eterna de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Alimento verbal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Encontrarás a fase brilhante, repontando de toda parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhes vêm à cabeça. Tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposam. Usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas, escondendo o monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal, seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas. Assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muita vez desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Vamos fechar agora os nossos olhos, colocarmos a concentração, analisarmos aí a oração. Mestre amado Jesus, amigos e irmãos que nos amparam nessa casa, que desde cedo vem preparando esse ambiente para que possamos aqui, cada um, desempenhar as suas atividades. Pedimos que esse ambiente seja leve e que proporcione para todos a tranquilidade necessária para o aprendizado e que o nosso irmão Gilberto vai trazer os assuntos da noite para todos nós. Pedimos que todas as informações aqui possam ser, na medida do possível, assimiladas por nós e que possamos, principalmente, colocá-las
em prática no nosso dia a dia. O que é mais importante? Ilumine a cada um de nós, principalmente o nosso irmão protestante, para que possa desempenhar sua tarefa na noite de hoje. Assim seja. Casa sua. Alegria, primeiro pelo trabalho, a gente poder estar trabalhando. Segundo, que já virou hábito para a gente comentar aqui. Quando a gente vem falar, ou vai falar em algum lugar, o mais necessitado da pessoa não faz. Até porque a gente lê, vai falar um pouco. O ouvido que está mais perto da minha boca são ouvidos. Então, tudo aquilo que a gente fala, nós somos escrevemos a ouvir. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o benefício do perdão. Porque às vezes a gente fica meio amargurado, leva anos carregando fardos pesados, muitas das vezes por aquilo que a gente imagina que fizeram como irmãos ouvidos, palavras que às vezes ouvimos e não conseguimos entender o contexto, nos traz uma mágoa que se a gente não conseguir diminuir, sanar, a gente carrega ela muitas das vezes por séculos. Às vezes chegou num ambiente onde tem dois amigos conversando e a gente ouve pronunciar o nosso nome ou algo referente ao que tenhamos feito dias atrás, momentos atrás. Não nos damos o trabalho de chegar para um deles e perguntar qual o contexto dessa conversa, por que meu nome foi citado, ou por que esse exemplo. A gente já entende que foi a gente. Principalmente se aquilo que a gente fez, a consciência já está dizendo para a gente que foi um exagero, ou que foi um equívoco. E a gente toma aquilo como verdade e segue. E é difícil a gente conseguir fazer as pessoas nessa mágoa entender que quando você perdoa, você sempre será uma maior beneficiária. É como se a gente estivesse atrelado a uma grande e pesada âncora e não nos dessemos conta disso. Quando a gente se liberta dela, vai entender por que tantas vezes Jesus nos orientou sobre o perdão. Ele vai estar atrelado diretamente ao amar. Amar a si, amar ao próximo e amar a Deus. A gente, muitas das vezes, esquece, inclusive, de se perdoar. Às vezes cometemos algum equívoco ou achamos que cometemos. É um filho que, na juventude, comete algum ato, utiliza droga, começa a ingerir bebidas alcoólicas em excesso, e a gente começa a questionar sobre as nossas atitudes enquanto pais, enquanto educadores. A vida segue seu caminho e talvez
repente comece a se culpar por antecipação pelo futuro desse povo. E se for livre-arbítrio dele, algo lhe acontece, aí é que vem a dor, que vem a culpa. Daí a necessidade da reflexão sobre o perdão, do auto-perdão. Que a gente precisa refletir sobre isso. A gente vai achar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Aí a gente vai achar no dicionário comum com Aurélio, o perdão é quando a gente se livra. Ele está lá no dicionário. Perdoar, a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, a ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Aí eu pego essa definição, porque às vezes a gente ouve. Eu até quero perdoá-la. Todas as vezes que eu vou falar com ela ou com ele, não me dá a devida atenção. Precisamos nos preocupar, principalmente, com o que está aqui. E se o meu perdão vem do meu coração, não vem para o exterior, para quem está vendo me aproximar para pedir perdão, ou para dar esse perdão, não vai me importar muito a reação. Porque eu sei que a minha ação é a melhor. E é por isso que Kardec já afirma que bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque é aquele que verdadeiramente sabe perdoar. Sabe não só perdoar os pecados, os crimes, as ofensas, as palavras ditas em hora própria, no momento de raiva. Em Mateus, no mesmo capítulo, tá? 10, Mateus vai falar: perdoai para que Deus vos perdoe. Está lá no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender pelo estranho o vosso irmão. Já ouvimos tantas vezes, né? Elogiar em público, corrigir em particular. Já vem lá 2 mil anos. Não é para a gente fazer, conversar, ter essa troca íntima aqui, todos olhando, todos ouvindo. Até porque, se eu me sinto a vítima, talvez eu tenha ânimo, né? Eu sou a vítima. Mas se meu amigo, quando eu estou falar com ele, ele também tiver algo, eu não posso não ter entendido naquele momento. Será que eu vou gostar que todos tenham conhecimento? Então, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aqui, claro que na época a matemática era pouco divulgada, a leitura já era a matemática. Para eles, perdoar 70 vezes 7 vezes, nossa,
Vou levar minha vida toda perdoando. Não é isso. Jesus quis passar para a gente que devemos perdoar toda vez. Todas as vezes que nos sentimos magoados, há uma necessidade de uma reflexão sobre o que foi dito. E se o sentimento continuar daquela mágoa, o que me dirige àquela pessoa? Converse, diálogo. Irmão, filho, mãe, pai, filho. Eu não entendi o que disse. A minha concepção, o meu entendimento foi esse. E a pessoa vai ter aquela oportunidade para dizer a você. Pode ser que ele fale, não, mas é isso mesmo que eu quis dizer. Mas por quê? O que eu te fiz? Olha, mas não foi assim que eu fiz. Olha só como é que já muda. E se a pessoa, você se explicou, você se desculpou, desculpe pelo mal entendido. Não foi essa a minha intenção. Ela quiser carregar aquilo com ela, o peso, a âncora já não é mais sua. Mas se você não faz isso, você ia ter aquela atitude, talvez de uma cara feia, de um verbo, de uma fala mais ríspida, a âncora ia ficar assim, nossa, fulano me matou, não fiz nada. Nesse mesmo capítulo, os Espíritos falam assim para ele: dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará-vos ascender à sua direita. Ele ainda nos alerta. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de o expungir, de apagar, de tirar, de eliminar, de tornar limpo de todo sentimento de amor. É o perdão verdadeiro. Aí Mateus, mais uma vez, lá no capítulo 5, versículos 25 e 26, fala sobre a reconciliação com os nossos adversários. Reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais mentirosos. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último sentido. Mateus traz essa passagem de Jesus também para nos orientar quando a gente perdoa, quando a gente se reconcilia verdadeiramente com essa pessoa, com esse grupo. Isso acontece não só naquele momento, assim como se a gente não se reconciliar, vai para toda a eternidade, até o momento que a gente consiga refazer. Aí eu fico imaginando, fico refletindo, a gente vai estudando. Hoje eu estou aqui. Por que Jesus nos orienta? Aproveita enquanto estou a caminho com ele. Eu estou na carne. Eu estou encarnado. Porque eu não sei quando eu vou novamente reencarnar e estar no mesmo ciclo, seja familiar, seja de amizade, seja profissional, seja religioso. Olha só, é isso que ele diz para a gente. Você vai deixar
e esperar uma nova oportunidade para se reconciliar com seu filho, com seu pai. Já está lá, não sei quantos anos sem se falar, às vezes vai contendo, um desentendimento, que na maioria das vezes é até material. Se eu tenho essa oportunidade aqui agora, por que eu vou travar a minha evolução? As literaturas hoje dizem que existem diversos espíritos evoluídos prontos para galgar planetas melhores e por causa de um incentivo pede para vir à Terra e tem problemas congênitos. Aí hoje a gente vê a quantidade de crianças inteligentíssimas, amorosas, carinhosas, com síndrome de Down, com autismo, mais variados tipos. Assim. Antigamente a gente achava, muito não longe, era tipo como problemas psiquiátricos, eram jogados, manicômios tratados de choque, tratados de uma forma. Hoje a gente consegue, na evolução do entendimento sobre a espiritualidade, alcançar mais habilmente os corações dessas crianças, acalmar. A gente vê autistas, que eram crianças autistas, grau autismo, excelentes profissionais no mercado de trabalho, de um coração ímpar. Eu, pelo menos, não sou espírita, porque eu encontro, além de já ser desde criança, as respostas para o que eu, na adolescência, achava injustiças, após aí já resolvi começar a estudar verdadeiramente espiritismo. Eu fui entender pelas minhas. Eu e meu amigo Neto fomos criados em vias espíritas, mas precisamos da pandemia. Eu e ele somos muito gratos pelo melhoramento íntimo, não pelas perdas. E a gente sempre fala isso, eu a essa pandemia. Ela nos transformou. E é preciso lembrar, quanto mais rápido o tempo, melhor será para mim, não é para o outro, não é para. Sou eu que vou me beneficiar. Sou eu que preciso me livrar desse sentimento negativo. Até porque só temos, pelo menos até onde eu sei, conhecimento da nossa data de nascimento. O desencarne só depois que a gente vai. E o ainda que eu acho. Amanhã eu ligo para ele para conversar. Depois eu vejo. Deixa eu acalmar meu coração. Quando o meu santo estiver lá, eu não vou conversar. Aí quando desencarne, só precisava pedir perdão ao amigo para um grauzinho da minha evolução. Aí caiu todo o processo de encarnatório. Se é que eu vou conseguir de novo encarnar a próxima vez. No item 15, a espiritualidade nos diz que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Tanto neste mesmo capítulo, Paulo fala assim para a gente: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade.
Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Não é melhor do que não. É melhor do que era. Ao perdoar, eu estou entendendo um pouquinho do ensinamento de Jesus. Estou começando a entender o que é reforma. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe opõe por meio de vãs palavras e dissimulados. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não o olvidei, não esquecei, que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Como que a gente vê os ensinamentos claros de Jesus na doutrina sobre o benefício que é nós beneficiarmos. Toda vez que a gente faz o bem, faz isso. E toda vez que a gente faz o mal, faz em proporções, talvez igual, menor, como se vai. Lá na pergunta 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A espiritualidade fala: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso, os atos valem mais do que as palavras. Só para a gente lembrar que não adianta só falar. Jesus orientava isso. Ele falava, não adiantava orar público, de praça pública, ele falava vergonhas. Você faça o fundo do coração. Faça o bem do coração. Eu fico imaginando quantas vezes eu, nas minhas preces, pedi que Deus perdoasse alguma falta que eu tinha cometido. Acho que sim. Eu não consigo nem lembrar de quantas vezes eu fiz isso. Ao mesmo tempo, eu não consigo lembrar quantas vezes, após eu pedir aquele perdão a ele, eu comecei a mudar minhas atitudes. Porque não adianta. Eu estou tentando me iludir.
Eu bebo, vou ali e caio. Aí eu peço perdão porque eu bebi. Aí daqui a pouco eu bebo, agrito verbalmente alguém. Aí eu peço desculpa, peço perdão. Eu bebo, estou usando a coisa da bebida, não tenho nada contra a bebida. Tá? Estou há 3 anos sem ingerir bebida alcoólica. Mas a gente fala assim, pode dar impulso, a coisa que a gente jogar na estatística, a gente vai ver que a bebida é a porta de entrada das drogas, é a porta da entrada da dissolução dos casamentos. Então, eu uso a bebida por isso. Quem bebe, tem amigos quase irmãos, bebe. Cada um eu falo isso porque é uma droga lícita, vendida e que altera o humor da gente. Mas não adianta nada eu pedir perdão porque aquele dia eu agredi. No outro dia eu isso. E não comecei, pelo menos, a buscar ajuda. A esposa, a mãe, o pai, me ajuda, me ajuda, eu quero sair desse vício. Raul Teixeira, ele fala para a gente numa palestra, muito rapidamente, a hora boa, ele fala que o perdão, ele é uma palavra latina, que vem de perdonar. Mais donar. Que P é além de, e donarem o doar. Então, ele traz o sentido de que perdão é doar além. Aí eu fiquei pensando, com as palavras dele, como Jesus, né, naquela época, já falava isso para ele. Como que Jesus, ao nos propor esse perdão, ele sabia que nós tínhamos essa capacidade de dar além. Vós sois Deus, podeis fazer o que faz. Então, quando ele ensinou a gente a perdoar 70 vezes 100, ele já sabia que nós tínhamos condições. Ele não colocou a gente na conta dos leões e falou, ó, se vira nos 70 anos. Nem anos 30, não. Os anos 70, para nos perdoar 70 vezes. Não. Ele já sabia da nossa capacidade. Todos nós temos condições de esquecer o nosso orgulho, a nossa vaidade. Hoje, no celular, pega o celular e liga. Liga para o pai, liga para o filho, liga para o irmão, liga para quem quer que seja, para o amigo. Amigo, lembra aquela situação? Aí ele vai desligar, manda uma mensagem, uma hora ele vai ficar curioso, vai abrir o WhatsApp para ver. Olha, eu não estou aqui para saber quem está certo e quem está errado, né? A gente lá, eu quero te dizer. Eu quero te pedir perdão. Se eu te fiz algo, eu quero te pedir perdão. E entenda que, se por acaso foi você que fez, se afastou de mim, eu também te perdoo. Eu queria dizer que eu estou com saudade de você, estou com saudade da nossa conversa, estou com saudade do seu abraço, do seu carinho, do seu sorriso. E agora, chama-se fonte. A chuva, ele vai providenciar dentro do coração que você jogou essa semente, e dê tempo. E cada um de nós tem muito tempo para tudo, para evoluir, para entender qualquer estudo. Ele vai estudar um capítulo do Evangelho, vai chegar aqui e eu vou estudar o mesmo capítulo. Ele vai falar de um jeito uma quarta, eu vou chegar aqui na outra quarta sem saber o que ele falou. Vocês vão ver que algumas coisas vão ser parecidas, mas que o contexto vai ser diferente. O objetivo vai ser só amor, caridade, perdão. Lucas nos diz que quando nós fazemos apenas aquilo que foi pedido,
que era nosso dever, somos servos infiéis. Aí vem de novo, tá? Amém. Lá no capítulo 12, é importante a gente mostrar isso, né, que a ideia do perdão, ela está dentro desses ensinamentos variados de Jesus. Quando ele nos diz aqui no capítulo 12 do Evangelho de olha só, e se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregues outra. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não reculais aquele que vos queira tomar emprestado. Essa é a ideia do dar, doar um pouco mais. E é muito importante a gente refletir que há uma grande diferença e a gente não deve confundir. O perdão ou o esquecimento dos fatos. É muito importante. Perdoar é uma coisa, esquecer a ofensa, o fato aconteceu. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um filho meu atropelado, morto, desencarnado, eu jamais vou esquecer que ele desencarnou porque foi atropelado. Se eu tenho um filho assassinado, morto a tiro, eu não vou esquecer disso. Perdoar não é isso. Como que eu vou perdoar? Como que eu vou esquecer que aquele homem, aquela mulher fez aquilo com ele? Não é isso. Claro que vai demandar tempo, mas vai demandar querer, vai demandar buscar. Mas é você não direcionar os seus pensamentos negativos, pesados, de raiva, de rancor, de ódio para aquela pessoa. Às vezes você está falando besteira, não estou. Eu não estou pedindo para você fazer isso ainda no velório do seu filho. Nós somos imperfeitos, nós somos carne e osso, nós temos nossas fraquezas. O que eu estou só pedindo é que a pessoa reflita e não carregue esse ódio por essa pessoa por toda a existência. E eu conheço pessoas que já tiveram filho ceifado por briga de trânsito, tirou, porque bateu, ninguém falou nada, ninguém já desceu e com o passado tempo. Aí a gente fala, a gente deve falar, ela se tornou espírita por causa dos questionamentos e conseguiu entender sobre o perdão. Eu acho que lindo. Eu acho ela assim muito mais evoluída do que eu que nasci no espírito, talvez não conseguisse fazer o que ela fez. Ela conseguiu dar peso diferente aqui. Aí eu vou roubar de novo a palestra do Raul. Ele conta que uma mãe, lá no passado, tinha um carinho muito grande com o vaso de porcelana. Você já deve ter ouvido essa história. Aí o filho, muito forte, brincalhão, correndo, pula aqui, pula ali, passou na sala, tomou aquele vaso. Porcelana, onde ela levou um grande tempo para poder botar o dinheirinho para comprar. Pegou o filho, antigamente a educação era assim, deu uma esquentadinha nele, botou ele de castigo, ele ficou com muita raiva da mãe, a mãe também com a raiva dele. Passados os tempos, os dois sentados na casa deles, conversando na sala, o neto dela, passa correndo no quarto. Ela, que lindo, que lindo, que lindo. Bora, né? Que lindo. Aí, o filho olha para ela e diz assim, ela me fez lembrar de alguma coisa. Está lembrando, a mãe?
Todo, você era danado, você era muito levado. Lembra do vaso da senhora que eu peguei? Lembra? Começaram a rir. Foi esquecido, cara? Cuidado desde diferentes. Valores diferentes ao que aconteceu. O fato não foi esquecido. A raiva foi naquele momento, mas a mágoa não permaneceu. E isso que é importante a gente ter em mente. É isso que é importante na hora que nós atribuirmos valores àquilo que nos falam, àquilo que nos fazem. Se nós estamos na dúvida se aquele valor é tão ofensivo para mim, esclareça, converse, dialogue. Mas não carregue essa. Perdoe. Vai ser libertado. É muito bom você, com o passar dos anos, encontrar alguém que na sua juventude, já tive esse prazer. A pessoa olhar para você e falar, que bom te encontrar. Viu? Livro Sem Graça, nós éramos muito amigos e se afastamos do problema. Sem graça, realmente. É um prazer te encontrar. Eu preciso te pedir perdão pelo que eu fiz a você. Eu também preciso pedir perdão, porque eu levei aquilo muito mais a sério do que você fala. Nossa amizade não vai a porta de mim. Eu perdoo a porta de mim. Eu fiquei muito magoado daquilo. Hoje, olha só, você esqueceu os fatos. Trabalhamos juntos na mesma casa, levamos um ano inteiro naquilo, olha só. Nobre foi a atitude dele, não. Porque talvez se ele tivesse ficado quieto, eu não tinha mais nada, não tinha medo. Mas talvez eu não tivesse não teria aquela. Aí eu posso me esconder através da vergonha, eu posso ficar timidez, eu posso me esconder, mas eu preciso valorizar o que ele fez. Olha a evolução desse mundo. Não sentiu ninguém poder passar. Para a gente está começando a encerrar a hora dessa aula, eu trouxe o livro O Espírito da Verdade, o livro O Espírito da Verdade, de Xavier, lá no capítulo 30, chamado As Estatuetas. Esse livro faz uma menção a alguns capítulos do Evangelho. E nesse caso aqui, é sobre o capítulo 10 que a gente está falando, no item 14. Onde tinha uma mãe e uma filha dialogando. A mãe falava para a filha: filha, você precisa perdoar, você precisa esquecer. Lá diz o Evangelho que costumamos ver o arqueiro no olho do vizinho sem ver a trave dentro do nosso. Mas, mãe, isso que me fizeram foi um susto. O moço parou à frente da janela, viu as minhas estatuetas e atirou a pedra. E a dona Balbina, senhora espírita, de generoso coração, prosseguia falando à filha, que era a dona Balbina. Ele é um pobre rapaz obsediado. História, mamãe. É uma fera solta, isso sim. Mas dona Margarida, a mãe dele, foi sempre amiga. Isso não vem ao caso. Cada qual é responsável pelos próprios atos. Olha a palavra forte da filha para mãe. Cada qual é responsável pelos seus próprios atos. A senhora sabe que ele é marido.
Precisamos perdoar minha filha para sermos perdoados. Ser bom é uma coisa e outra coisa é ser bom. Darei queixa por isso. Somente não queria fazê-lo sem ouvi-la. Contudo, Fábio e eu, pai dela, decidimos. Meu Fábio já anda cansado do volante. Pobre marido. Dinheiro cavado em caminhão é duro de ganhar. Meu conselho, filha, é desculpar. Mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros, além da injúria. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Que será do mundo assim, sem corrigendo e sem justiça? Nesse instante, chega um vizinho correndo, batendo a porta, elas abriram assustado, e o portador fala: um desastre. O senhor Fábio trombou uma casa e a parede caiu. A mãe e a filha correram até o local e viram que o marido adentrou uma residência com o próprio caminhão. Aí elas foram nessa trombada, estava tudo sem luz, que ele inclusive derrubou os postes. Elas foram chegando para ver como o marido e o genro estavam, sem a luz, quando viram essa dona Margarida, mãe desse jovem que jogou a pedra, falando para o guarda do trânsito: peço não abrir processo algum, não quero reclamações. Mas dona Margarida insistia com o funcionário: a senhora vai ter aqui um prejuízo para mais de 40 contos. Nessa época não sou muito entendido, não, mas dá para entender que os 1.000 cruzeiros era tipo 10 reais agora e o prejuízo dela era 40 mil reais. Mais ou menos isso. Contos de réis, nós falamos isso, né? Os 1.000 cruzeiros. Agora, não é que eu não comparo, não, acho que é o mesmo jeito. Tinha conta a pagar. Não importa. Deus dará jeito. Seu Fábio e dona Regina Rogéria são meus amigos. As duas senhoras, porém, não puderam continuar ouvindo, pois a voz irritada de Fábio elevou-se na multidão e era necessário socorrê-lo, porque o infeliz estava bêbado. E elas, com certeza envergonhadas, saíram. Então, olha só a lição que esse conto, esse livro vai nos dar. Olha como foi assim, rápido. A mãe falando perdoar, desculpar sempre. Perdoar e perdoar sempre. E a filha, não. Logo em seguida acontece. Bom, fica aqui a minha introdução sobre o perdão, essa conversa também. Vou encerrar trazendo para a gente esse fácil. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer tempo para. Como o tempo já assistiu, eu vou usar esse texto, que é maravilhoso, do livro Pérolas do Além, de Francisco Cândido Emmanuel, como. Nossa, parece que ele é de Olavo Bilac, do livro Palácio de Aventura. Ele fez um de nós assim, maravilhoso. Não vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, dizer-lhes, apenas essa leitura, nós somos gratos pela oportunidade, gratos por estarmos aqui nessa casa de Deus, nessa casa abençoada, onde temos a certeza que não só nós encarnados, não só os trabalhadores dessa casa, sabem também, mas também esses irmãos desencarnados que aqui se encontram, todos possam ter sentido não só as palavras para a reflexão devida, mas esse ambiente de amor e de acarinho, esse ambiente
luz emanadas pelo nosso grande mestre Jesus. E assim Emmanuel passa para a gente. Fita o mestre da cruz a multidão agitada, a negra multidão de seres que a vida ama. Sobretudo, se estende o raio dessa chama que lhe manda da luz do olhar clarividente. Gritos e aumentações. Jesus, amargamente, contempla a vastidão celeste do replano. Sobre os lábios da dor as pérolas derramam. As lágrimas do fel no pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa. E em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormentos que arrasa, lança os marcos da luz na noite primitiva e alça ao céu a voz tristonha e compassiva. Perdoai-me, meu Pai, não sabe o que faz. Capaz de nosso Mestre Jesus possa estar no coração de cada um daqueles. Muito obrigado por mais uma vez essa oportunidade. Meu irmão, nossos agradecimentos aí a essa palestra que nos faz refletir sobre tantas coisas. Já ouviu o amigo falando aqui, para nós encarnados, os irmãos de casa que nos acompanham aqui, também tem sido valioso, mas imagina quanto tem sido valioso nossos irmãos que estão lá no mundo, que às vezes estão no processo de preparação para novas etapas de vida, que porventura estão aqui na nossa casa recebendo essa mensagem, meu agradecimento, porque muitas das vezes as nossas possibilidades de expressar sentimentos, e é muito difícil para a gente, é um exercício diário, tem que ser feito, né, de pouquinho em pouquinho, para a gente aprender e trabalhar no nosso coração a capacidade de cada vez perdoar mais. Você sabe quanto é difícil. Mas eu acho que a mensagem foi linda, cada um de nós vai levar essa gotinha, né? Essas gotinhas de ensinamento para a gente possa trabalhar na nossa vida. Muito obrigado. Vamos para a segunda etapa